Olá, sejam bem-vindos em mais um devocional, Tudo para Ele, de Oswald Chambers. Eu sou Dinei Moraes, estou aqui em São José dos Campos, no Instituto Jesus Cristo. É um prazer muito grande estar falando com você no dia de hoje. Passamos essa semana com um tempo abençoado na presença de Deus através desses devocionais, deste livro maravilhoso. Hoje é dia 8 de novembro. O tema que hoje nós vamos falar é o incomparável poder da oração. E eu tenho certeza que você está preparado, com foco em Cristo Jesus, e cada palavra desse devocional, com certeza, será mais uma parte, mais um momento onde você vai estar fundamentando a sua vida na presença de Jesus Cristo. Então, o tema é o incomparável poder da oração. O versículo é Romanos 8, 26, o qual o autor se baseia nesse devocional. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Vamos então ao devocional de hoje? Reconhecemos que o Espírito Santo nos capacita a orar. Sabemos o que é orar no Espírito, mas nem sempre compreendemos que o próprio Espírito Santo ora em nós com gemidos inexprimíveis. Quando nascemos de Deus, o Espírito de Deus passa a habitar em nós, ele expressa por nós o inexprimível. Ele, o Espírito em nós, segundo a vontade de Deus, é quem intercede pelos santos. E Deus sonda o nosso coração, não para saber quais são as nossas súplicas, mas para descobrir qual é a súplica do Espírito Santo. O Espírito de Deus precisa usar a natureza do cristão como um santuário para fazer sua intercessão. Vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo purificou o templo, não permita que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. O Espírito de Deus não consentirá que você use o seu corpo para os seus próprios interesses. Olha só, eu quero parar aqui e repetir um pouquinho aquilo que nós acabamos de ler nesse momento. Quando Jesus purificou o templo, não permita que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Olha só que coisa interessante. Somos templo do Espírito Santo. Vamos continuar. O Espírito de Deus não consentirá que você use o seu corpo para os seus próprios interesses. Olha só que coisa interessante. Jesus expulsou violentamente do templo os que ali vendiam e compravam, e disse-lhes: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Será que reconhecemos que nosso corpo é templo do Espírito Santo? Se assim o for, devemos ter o cuidado de mantê-lo em mácula para ele. Vou ler aqui. Se assim o for, devemos ter o cuidado de mantê-lo sem mácula para ele. Temos que nos lembrar de que, embora nossa vida consciente seja apenas uma pequenina parte da nossa personalidade, devemos considerá-la santuário do Espírito Santo. Ele cuidará da parte inconsciente, da qual nada sabemos, mas cabe a nós cuidar da parte consciente, pois somos responsáveis por ela. Lindo esse devocional no sentido de que Oswald Chambers nos chama a uma responsabilidade. Qual responsabilidade? A de oração. Por quê? O tema é fantástico, o incomparável poder da oração. E muitas vezes nós deixamos de orar porque estamos cansados, ou estamos com alguma atividade, ou com alguma dificuldade. E muitas vezes nós deixamos de cumprir aquilo que Deus quer que nós façamos todos os dias. Como templo do Espírito Santo, nós precisamos orar a Deus para que haja essa ligação, para que haja essa troca de relacionamento entre a minha vida espiritual com a vida de Deus.
É por isso que existe poder na oração. Olha só, o versículo diz: não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Isso significa que nós temos uma responsabilidade. E qual é essa responsabilidade? De orar. Independente, muitas vezes, do cansaço que nós estamos. Por que que eu falo isso? Porque é nessa hora que Deus age na nossa vida, tira todo o cansaço, tira todo aquele estresse do nosso dia a dia e nos dá o privilégio de nós falarmos com Ele. O nosso espírito intercede por Deus, o Espírito intercede pela minha vida diante do Senhor com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. E aqui o autor, ele nos leva a pensar em coisas importantes. Uma delas é, nós temos que estar com o nosso corpo, com o nosso santuário, a nossa vida, sem mácula para Deus, para que não haja impedimento. E é isso que acontece quando nós levamos uma vida de santidade, uma vida onde não existe nenhuma marca do pecado, nenhum tipo de pecado. O meu relacionamento com Deus, quando eu estou vivendo uma vida inteiramente santa, ou procurando viver em santidade, largando de lado tudo aquilo que me quer tirar o foco de viver o melhor que Deus tem para minha vida aqui, muitas vezes nós precisamos fazer isso, focar neste relacionamento santo para que haja uma comunicação sem barreiras com Deus. E isso é por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo fez isso por nós. Ele enviou o seu Espírito para que nós possamos ter esse momento de intercessão, de falar com o Senhor, de ter um relacionamento sem barreiras com Ele. Aonde eu vou falar tudo aquilo que eu preciso, mas também eu vou ouvir tudo aquilo que eu preciso. Eu vou falar daquilo que eu necessito e Deus vai dar aquilo que eu preciso, que é amor, graça e misericórdia todos os dias. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar você, que você seja templo do Espírito Santo, para que você faça a vontade de Deus e que sua vida seja irrepreensível, para que toda a sua oração flua e que você receba o fluir de Deus na sua vida todos os dias. Vamos orar? Senhor, existe um incomparável poder da oração, mas a tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mas te agradecemos pelo Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas, ó Deus, a minha responsabilidade é reconhecer que o Espírito Santo me capacita a orar. Para que isso aconteça, eu peço que o Senhor visite agora a minha vida e a vida de cada um agora, do alto da cabeça até a planta dos pés. E que tudo aquilo que impede de nós termos um relacionamento sem barreiras com o Senhor, seja removido agora, seja tirado agora. Toda ansiedade, todo cansaço, toda tristeza, toda dor, todo sofrimento, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. E que nós, como santuários do Senhor, templos do teu Espírito Santo, nós possamos ser conduzidos diante do Senhor, sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de mancha, porque eu tenho a certeza de que o Senhor está esperando nós orarmos para que o Senhor venha responder às nossas orações. Deus, obrigado por cada vida que está escutando, assistindo agora este devocional. E que o Senhor cuide da parte inconsciente, mas que da parte consciente nós possamos ter a ciência de que nós precisamos estar bem resolvidos, porque somos responsáveis por ela. Muito obrigado, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Se você gostou, deixe um joinha, deixe um like para a gente, compartilhe com quem precisa. E eu tenho certeza que hoje encerramos a semana muito bem. E temos a certeza que amanhã, domingo, um outro amigo de Jesus vai dar sequência a todos esses devocionais que nós estamos estudando dia a dia. Muito obrigado por você estar comigo essa semana e fique na paz do Senhor e nós vamos continuar amanhã com outro amigo de Jesus. Deus te abençoe e até breve.